Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade na nossa leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Primeira Pedro 2, versículo 11 diz: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade como cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Somente até o versículo 17. E nós estamos prosseguindo, nesse estudo na primeira carta de Pedro. E aqui no capítulo 2 nós vimos Pedro iniciando, mostrando para os irmãos que para que eles crescessem espiritualmente, eles deveriam deixar, pois, e aqui ele diz, malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações, coisas que certamente atrapalham o relacionamento entre irmãos. O relacionamento que vai também colaborar com o crescimento espiritual de cada um, a partir do momento em que nós damos lugar a essas maldades, vamos dizer assim, o nosso relacionamento entre irmãos vai sendo prejudicado e o nosso crescimento espiritual também vai sendo comprometido. E no versículo 11, ele vai continuar exortando os irmãos agora a um cuidado em relação às concupiscências carnais. Se por um lado havia uma maldade, uma inclinação para o mal, por outro lado também existem os desejos da carne. Existem aqueles desejos da carne que trazem também prejuízos para a vida espiritual. Quando nós falamos de concupiscência carnal, nós estamos falando daquilo que nós, como homem, desejamos. Como homens, como seres humanos, nós queremos, mas algumas coisas são contrárias à vontade do Senhor. E dessas coisas nós devemos nos abster. Mas antes de pedir para os irmãos, ou ordenar aos irmãos, ou exortar aos irmãos, que se abstivessem desses desejos, ele inicia dizendo: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Um dos hinos que nós cantamos agora no início da reunião, 255, diz: Quais peregrinos, quais estrangeiros nós devemos
pelo mundo viajar. Desde o início do estudo, né, o irmão Celso ele colocou muito bem, e é uma característica dessa carta, que ela foi escrita para irmãos que estavam dispersos, irmãos que estavam longe da sua terra natal. Eles não estavam mais nas suas casas, eles não estavam mais nas suas cidades, onde eles haviam nascido, crescido, constituído família. Eles estavam fugindo, eles haviam sido dispersos. E as duas expressões que Pedro usa aqui, peregrinos e forasteiros, elas estão ligadas com duas características de quem não está mais na sua cidade ou no seu local de origem. Peregrinos significa que eles não estavam nas suas casas, ou seja, estavam habitando em alguma outra casa, talvez uma tenda ou uma casa improvisada, mas eles não estavam na sua habitação, eles não estavam no local que pertencia ou que era deles. E é interessante que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós estamos provisoriamente habitando, né, nesse corpo, que é um corpo de corrupção, é um corpo que envelhece, é um corpo que adoece, é um corpo limitado, é um corpo que se desfaz com o passar do tempo. E nós aguardamos aquele dia em que seremos transformados. Nós aguardamos aquele dia em que nós receberemos do Senhor um corpo incorruptível. Pense aqui em todas as dificuldades físicas que nós podemos enfrentar neste mundo. São vários, né, os tipos de problemas que podemos enfrentar. Eu creio que cada um aqui dos irmãos teria alguma coisa para dizer: olha, se eu pudesse, eu mudava isso. Se eu pudesse, eu trocava isso. Eu me lembro que uma certa vez lá em Itaperuna eu procurei um médico otorrino por causa, né, daquela minha alergia que vocês já conhecem, porque o meu sono acabava sendo comprometido por causa do ronco, essas coisas assim. Então eu falei: vou procurar um médico para ele. Aí o médico olhou e falou assim: rapaz, você tem que fazer uma cirurgia, você tem que operar e tal. E orei ao Senhor e pedi, né, direção do Senhor, e falei assim: vamos fazer a cirurgia. E quando a gente senta, deita na mesa de cirurgia, a gente não sabe. Pode ser, né, a gente pode estar vendo esse mundo pela última vez. Anestesia geral é complicado, mas graças a Deus, em relação a isso, correu tudo bem. E eu vim para Juiz de Fora, isso já há muitos anos que eu fiz essa cirurgia, vim para Juiz de Fora, e o ano passado eu tive, né, já tive várias crises de alergia, os irmãos sabem. Aí, por causa do coronavírus e por causa do meu trabalho, eu falei: não, eu tenho que ir de novo no otorrino, para pelo menos ninguém falar que eu fui descuidado em relação a isso. E para minha surpresa, o otorrino que me atendeu aqui falou que eu tenho que fazer cirurgia. Eu falei: mas eu já fiz. Ele falou assim: não, mas não resolveu não. Eu falei: quase que eu falei: então é melhor trocar de nariz logo, porque já fiz a cirurgia, agora tem que fazer outra no mesmo lugar, a mesma coisa. Aí eu falei assim: não, deixa isso para lá. Até o dia que eu não aguentar mais. Aí eu comecei a usar uns remedinhos lá e já estou bem melhor, graças a Deus. Mas tem coisas que nem sempre uma cirurgia resolve, né? Nem sempre um remédio resolve, e a gente vai ter que arrastar isso por muito tempo. Há alguns irmãos que acreditam que quando Paulo falou do espinho na carne, ele se referia a algum problema de saúde, alguma coisa que estava incomodando ele. Mas enfim, como o texto não nos afirma nada,
nós não podemos também afirmar, mas podemos com certeza pensar no como esse nosso corpo limitado às vezes nos causa dificuldades, né? Como nós gostaríamos de nos livrar daquilo. E é essa a nossa esperança em Cristo. No dia que o Senhor Jesus vier para nos buscar, nós seremos transformados. Esse corpo, se nós estivermos mortos, nós, já ressuscitaremos num corpo transformado. E se estivermos vivos, seremos o quê? Transformados para encontrar com o Senhor. Então Pedro está falando, olha, como peregrinos, e no aspecto espiritual podemos pensar assim, e forasteiros. A expressão forasteiros já dá mais a entender as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, eles estavam no meio de pessoas diferentes, outra cultura, outros costumes. Interessante, quando nós mudamos, eu mudei de São Paulo para Itaperuna, senti muita diferença em tudo, as pessoas, a forma de falar, tive que me adaptar. E depois de Itaperuna eu vim para cá, para Juiz de Fora. Não é tão diferente, porque Itaperuna e Juiz de Fora, ou seja, o itaperunense ele parece um pouco um mineiro, não é igual o carioca mesmo. Mas, mesmo assim, você sente alguns impactos de você não estar no meio daquelas pessoas com quem você cresceu. Você tem as dificuldades. Imagina esses irmãos que estavam, às vezes, em países diferentes, culturas diferentes, povos diferentes. Isso não é fácil. E essa é a característica do forasteiro. O peregrino é porque não está na sua casa, e o forasteiro é porque não está no meio do seu povo. E assim também nós, nesse mundo, nós não estamos no meio do nosso povo. Por quê? Porque o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, o mundo ele não tem amor à palavra de Deus, ele não tem apreço nas coisas de Deus. Pelo contrário, o pensamento e o sentimento mundano são presos aqui, querem as coisas daqui. E é por isso que nós devemos ser o quê? Diferentes. É por isso que nós não podemos nos acostumar, não podemos nos conformar com essa situação. Então Pedro está dizendo: amados, eu peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, vocês estão no meio de pessoas que têm como cultura, como costume, ou melhor dizendo, como característica por causa do pecado, a inclinação a fazer todos os desejos da carne, a viver de uma forma a satisfazer os desejos da carne. Vamos dar um exemplo bem prático. Se um parente, um amigo, te convida e fala assim: ô fulano, vamos lá no final de semana lá em casa, vai ter um churrasco, vai ter música, vai ter bebida. Você pode até ir a este local, mas eles precisam olhar e ver que você não faz as coisas que eles fazem. Você não bebe até se embriagar, você não se comporta, de maneira inadequada, não fica pulando, dançando. Ou seja, você tem uma atitude diferente. O melhor é nem ir nesses lugares. A verdade é essa. Se puder evitar, é melhor. Mas tem casos que são quase que inevitáveis. Mas, estando ali, é importante que a sua postura
seja uma postura diferente. A sua forma de agir, de falar e de proceder tem que ser diferente. Porque nós, por causa dessa natureza carnal, por causa dos desejos da carne, nós podemos ser levados a fazer essas coisas. E é por isso que Pedro está dizendo: olha, irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Nós não estamos na nossa pátria. Nós não estamos entre o nosso povo. Nós não podemos nos associar de tal forma a fazer as mesmas coisas. Temos que ter uma postura. E isso fica mais evidente no versículo 12, quando ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quando nós falamos de honestidade, nós pensamos muito, principalmente nas coisas que envolvem dinheiro ou coisas assim. A pessoa honesta é a pessoa que compra e paga em dia. A pessoa honesta é que não tem o nome sujo. Essa é a pessoa honesta. Mas, sem dúvida, esse viver honesto significa muito mais do que isso. Significa uma vida de integridade, uma vida de uma postura correta. Nós, como crentes, nós devemos amar a honestidade, a sinceridade, a transparência. Temos que ser pessoas, como se diz, pessoas de confiança. Certa vez, estávamos num grupo uma rodinha assim de irmãos, conversando sobre assuntos da palavra de Deus, e nós falamos, eu lembro naquele dia que nós estávamos falando sobre, às vezes a igreja, ela não, vamos dizer assim, a igreja às vezes ela não pega no pé dos irmãos para que evitem o endividamento, para que evitem contrair dívidas. Infelizmente, as situações financeiras, elas oscilam muito, e nós podemos ser surpreendidos, hora ou outra, por imprevistos que vão atrapalhar, o nosso, digamos assim, o nosso controle financeiro. Mas é muito comum nós ouvirmos falar de irmãos que estão com o nome sujo, que compraram e não pagaram, ou que fizeram algum tipo de negócio errado, enfim. E nesse dia nós estávamos discutindo justamente sobre como a igreja deveria tratar essa situação. Como a igreja deveria se posicionar diante disso. Porque em alguns casos pode acontecer um desequilíbrio financeiro, pode. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Qualquer um de nós pode ficar desempregado ou ter que desembolsar, às vezes, um valor muito alto. Qualquer um pode acontecer isso. Mas quando o crente, quando o servo de Deus, ele já tem na sua mente, já tem no seu coração, comprar uma coisa pensando em não pagar, e faz isso recorrente, várias vezes, isso aí a igreja precisa tratar, porque isso é uma desonra para o nome do Senhor. Antes de entrar no Correio, eu tinha 18 anos, eu trabalhei num mercado, lá no meu bairro, e acabei ficando assim, eu já era conhecido, dos donos e tal, e eu me lembro que um dia o filho, do dono que trabalhava lá, e era praticamente um dos donos também, ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu vou te falar uma coisa, e não é para ofender não, mas eu vou ser bem sincero para você,
os maiores prejuízos que nós já tomamos aqui nesse mercado foi com os crentes. O que tenho de notas aí, ou de crente que compraram e depois não pagaram, sumiram. E eu fiquei assim, na época, eu fiquei, né, no dia eu fiquei muito triste por causa desse mau testemunho. Porque houve uma época em que os crentes eles não eram muito bem vistos pela sociedade. Mas uma coisa, principalmente o pessoal do comércio sabia, se um crente compra, ele paga. Pode ter certeza. Só que o tempo passou e esse valor acabou sendo invertido. Hoje em dia, os comerciantes têm mais medo justamente daqueles que se dizem, né, cristãos, e nem sempre são. Mas isso chama a nossa atenção justamente para quê? Nós devemos ser ainda mais honestos do que já é digamos assim, já deveríamos ser. Se já é uma obrigação de qualquer cidadão, independente, né, da fé que professa, ser honesto, quanto mais nós que carregamos, né, o nome do Senhor. Hora ou outra nós precisamos orar ao nosso Deus e pedir sabedoria na hora de usar o dinheiro que nós temos, na hora de comprar então alguma coisa, se aquilo for um valor muito alto, ora, pede a confirmação do Senhor, porque é muito triste para qualquer pessoa, né, ficar endividado, mas para o crente é ainda mais triste ainda, é mais sério ainda. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ou seja, a nossa vida, ela precisa ser uma vida correta aos olhos da sociedade. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, olha, ali vai uma pessoa honesta que cumpre com os seus deveres e as suas obrigações. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ao que tudo indica, esses irmãos eles eram vítimas de algum tipo de preconceito, porque eles chegavam em determinados lugares, então as pessoas falavam assim, cuidado com esses forasteiros. Talvez a fama dos forasteiros, de uma forma geral, fosse justamente essa. Eles estão aqui, compra de você, depois vai embora, você nunca mais fica sabendo, né? Ou coisa desse tipo. É algo parecido que acontece com os ciganos. Os ciganos, eles sofrem muito esse preconceito, porque eles não têm uma residência fixa, né? Uma hora estão aqui, outra hora eles estão ali. Mas Pedro está dizendo para eles, olha, irmãos, vocês têm que mostrar para as pessoas que vocês são diferentes. E quando ele usa a expressão o dia, né, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação, essa expressão, se nós pensarmos um pouco na pessoa de Pedro e na história do povo de Israel, nós vamos ver alguns momentos em que o povo ele reconhece que eles estavam recebendo muitas bênçãos da parte do Senhor, uma chuva, né, de bênçãos da parte do Senhor. Então eles entendiam que esse era o dia da visitação, ou seja, quando o Senhor estava concedendo, né, muitos favores para eles. Então, é como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, permaneçam firmes, que quando essa situação mudar, hoje vocês são peregrinos, forasteiros, hoje vocês estão aí sofrendo de toda forma, mas quando a situação mudar, todos os homens que estão à volta de vocês vão perceber
que vocês são servos de Deus. Irmãos, essa lição aqui, independente das muitas formas que nós podemos aplicar, isso aqui é precioso para nós, irmãos. Porque às vezes nós cedemos à desonestidade porque estamos cansados de sofrer. Estamos cansados de, vamos dizer assim, né? Vou falar sem eu querer ofender ninguém, mas estamos cansados de ser pobre. Não é verdade? Tem hora que a gente cansa, fala assim, poxa vida, eu estou cansado de chegar no final do mês o dinheiro evaporar. Estou cansado de não ter uma sobrinha para isso ou para aquilo. E às vezes essa voz, né, do inimigo soando na nossa mente faz com que a gente, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, vou fazer aquilo ali, ninguém vai perceber. Mas nós temos que suportar essa situação. Nós temos que suportar as afrontas, suportar os dias maus de sofrimento, porque um dia o Senhor Ele vai reverter aquela situação. Até porque a nossa vida aqui, ela tem esses ciclos, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma roda gigante. Não sei se todos aqui já andaram no parque numa roda gigante. A roda gigante é assim, você está subindo. Aí quando você está lá em cima, aí começa a descer. Aí quando está lá embaixo, aí você começa a subir, né? A vida é assim também, altos e baixos. Chega um momento que você fala, não, eu estou no meu limite, para mim não tem mais jeito. E o que devemos fazer nessa hora? Permanecer na presença do Senhor. Aí as coisas começam a melhorar. Consegui um emprego novo, consegui alguma coisa nova, minha situação melhorou aqui. Aí você começa, né? As coisas vão melhorando. Aí quando chega num ponto que começa a vir as dificuldades tudo de novo. Em tudo isso nós estamos aprendendo. Em tudo isso nós podemos dar graças a Deus. Mas o que o Senhor espera de nós? Uma postura honesta, digna, íntegra na presença dEle. Nós devemos, irmãos, clamar por misericórdia ao Senhor constantemente, porque Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só pela misericórdia do nosso Deus é que nós podemos suportar todas as dificuldades, enfrentar todas as tribulações e vencer todas as tentações. É pela graça do nosso Deus, é pela sua misericórdia. E nós também devemos procurar sempre nos aproximar do Senhor, da sua palavra, valorizando as coisas espirituais, as coisas que são lá de cima. Porque assim teremos, então, sabedoria e força para poder agir da maneira que agrada o nosso Deus. Então no versículo 13 ele continua dizendo: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Devemos nos sujeitar às autoridades. É interessante que eu estava pensando nesses dias, naquele momento quando o Senhor Jesus estava no Getsemane com seus discípulos e os homens vieram prendê-lo. Pedro toma a espada e vai lá e corta a orelha, do servo do sumo sacerdote.
Aí eu vou deixar um desafio para o Vinícius e para o Arthur. Como é que era o nome desse servo do sumo sacerdote que Pedro cortou a orelha dele? Depois vocês vão levar essa tarefa e me dar a resposta depois. Qual era o nome desse servo do sumo sacerdote que Pedro, com a espada, foi e cortou a orelha dele fora, mas o Senhor Jesus pegou e curou ele na mesma hora. E o Senhor Jesus não permitiu que os seus discípulos começassem numa batalha contra aqueles homens. É interessante que a história da humanidade ela é marcada pelas revoluções, pelas guerras. Quando determinados povos se revoltavam contra os seus dominadores e faziam uma revolução. O Brasil ele já esteve, digamos assim, envolvido, né, em tentativas de revolução. Foi quando surgiu ali a ditadura, que conteve essa revolução, mas outros países acabaram sendo surpreendidos pelas forças revolucionárias, né, que tomaram o poder. E eu fico pensando que essa coisa de revolução, seja ela independente da época, de partido, qualquer coisa assim, ela deixa o coração do homem acalorado. O homem quer, porque quer lutar pelos seus direitos, ele quer fazer valer, né, as suas prerrogativas, aquilo que ele diz, né, ser seus direitos. E eu estava lendo no comentário que o irmão Celso me emprestou, depois eu vou até mostrar para os irmãos. Eu nem lembro, eu nem sei quando foi escrito aquilo, mas o irmão ali fez um comentário que eu falei, gente, como que se encaixa nos nossos dias? Ele escreve assim no comentário: o crente, ele influencia muito mais a sua nação quando ele está numa reunião de oração do que quando ele está numa cabine de votação. Está escrito desse jeito lá, que nós influenciamos muito mais a nossa nação quando estamos numa reunião de oração do que quando estamos numa cabine de votação. Eu li esse comentário e eu concordo plenamente com todo o comentário traçado ali pelo irmão, justamente por isso. Ele falou assim, o crente ele não tem que se envolver com a política, ele não tem que levantar a bandeira de um partido, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. O crente ele tem que, Paulo escreve a Timóteo, orar pelas autoridades. Pedro escreve, sujeitai-vos a toda a ordenação. Veja que o Senhor Jesus Cristo, diante de Pilatos disse, eu tenho autoridade para te livrar. O Senhor Jesus falou o que para ele? Você não teria nenhuma autoridade se do alto não fosse lhe concedida. Toda autoridade, ela é instituída pelo Senhor. Mas houve tantos reis maus hoje existem tantos presidentes maus. Independente disso, se eles estão naquela posição, o Senhor Deus é quem colocou. Não significa que é a vontade de Deus que aquele homem seja o rei, o presidente ou qualquer coisa, mas aquela investidura de autoridade vem da parte de Deus. E ele diz aqui, porque eles, os governadores, que eram os governadores por ele enviado para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. E realmente, se fazemos o bem, se vivemos honestamente, como a palavra nos ensina, o que as autoridades podem falar com a gente? Nada, pelo contrário. Vão nos elogiar, vão dizer, aí vai um cidadão que cumpre com as suas obrigações.
Quando o Senhor Jesus estava em Jerusalém e os homens queriam surpreendê-lo, e havia uma questão, entre os judeus que era muito, que era motivo de muita agitação, que era a questão dos impostos, dos tributos, que nós também até hoje, quem que não reclama dos impostos? Quem que não fala, nossa, estou pagando tudo isso de imposto? Todos nós reclamamos, de uma certa forma, disso. Há uma insatisfação muito grande. Aí quando os homens chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram, Senhor, é lícito, pagar tributo a César? Pagaremos, não pagaremos o tributo a César? O que o Senhor Jesus respondeu? Trazei aqui uma moeda. Aí foram lá e pegaram e entregaram a moeda. Ele falou, de quem que é essa imagem aqui, essa inscrição? Aí eles falaram, é de César. Ele falou assim, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém falou nada, ninguém respondeu nada, porque aquelas pessoas estavam muito mais preocupadas em não pagar tributos, em não entregar o dinheiro para as autoridades, para poder ter mais dinheiro, do que dar para o Senhor aquilo que é do Senhor. Poderíamos, aqui citar vários exemplos. Os irmãos devem lembrar daquela passagem quando tinha que pagar um tributo, e o Senhor falou para, agora não lembro se foi para Pedro mesmo, assim, vai ao mar e pesca um peixe. E Pedro foi lá, pescou, aí na hora que abriu a boca do peixe, o dinheiro estava dentro da boca do peixe. E era exatamente o que precisava para pagar aquele tributo naquele momento. O Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo para nós de que nós não precisamos viver preocupados com essas questões financeiras e materiais. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala, não ficais ociosos quanto o alimento com que haveis de comer, ou a vestimenta com que haveis de vestir. O Pai Celestial vos dá todas as coisas. Não vai faltar. Você pode não ter de sobra. Você pode não ter para esbanjar, vamos dizer assim. Mas o que Davi falou? Eu já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a palavra de Deus, ela nos dá inúmeras citações e provas e ensino de que nós não precisamos ficar tão preocupados quanto a poupança futura, aposentadoria futura, o que eu vou comer daqui a um ano. Mas nós devemos nos preocupar sim. Eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Uma expressão que sempre procurei usar nas pregações. O crente, ele tem que se preocupar não com os prejuízos financeiros, mas com os prejuízos espirituais. Temos que tomar muito cuidado com os prejuízos espirituais, porque esses podem causar muita dor e sofrimento. Agora, prejuízo financeiro a gente vai sempre tomar, sempre vai ter um prejuízo aqui ou uma coisa ali. Essa é a nossa vida, essa é a nossa peregrinação, é isso que nos caracteriza, porque quanto maior as privações e as dificuldades, quanto mais nós vamos estar aos pés do Senhor, clamando, rogando a Ele as suas bênçãos. Podemos descansar sempre nessas verdades. E Pedro continua dizendo, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade como cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
Pedro, ele vai começar a mostrar para os irmãos, e quando chegar no capítulo 3 e 4, Pedro ele vai começar a mostrar que o sofrimento, ele faz parte da nossa experiência aqui neste mundo. E que existem certos tipos de sofrimento que são uma opção nossa, que nós é que escolhemos se queremos pagar o preço e sofrer ou não. E que esse sofrimento, ele traz uma recompensa diante do Senhor. Vamos ficar muito atentos a esse tema, porque nós vamos, nos próximos capítulos aqui da carta, nós vamos chegar nesse ponto. Olha como Pedro ele está preparando os irmãos para receber um ensino mais pesado. Ele começa dizendo, olha, vamos ter uma vida correta, uma vida honesta, vamos nos acostumar com essas dificuldades, vamos fazer aquilo que é bom diante do Senhor, para que as pessoas olhem para nós e louvem, glorifiquem o nome de Deus. E isso aqui é só o início, de um aprendizado bem profundo que nós vamos ver nessa carta de Pedro. E no versículo 17 ele diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Pedro, ele nos coloca aqui numa posição de pessoas que entendem o valor da honra. Nós precisamos entender, aprender o valor da honra. Nós estamos vivendo dias onde essa palavra honra, ela às vezes é até não compreendida. Mas a história da humanidade mostrou que os homens nobres, os homens de posição elevada, eles tinham a honra como algo muito valioso. A minha honra, a sua honra, são coisas que têm um valor muito grande. E honrar alguém é dar à pessoa o valor que ela merece, dependendo da posição que ela ocupa. Honra, submissão, respeito, são palavras que acabam, o seu sentido vai sendo deixado de lado, mas o crente ele é chamado a viver desta maneira. O crente ele é chamado a viver de uma forma a valorizar essas coisas. Irmãos, até o mundo valoriza isso. Até o mundo, ele tem os seus códigos de honra, os seus códigos, de conduta. Quanto mais nós, que somos servos de Deus, somos embaixadores de Cristo, quanto mais nós que carregamos o nome de cristãos. É interessante também observar nessa carta de Pedro, que esta carta ela alcança a igreja no presente, na presente dispensação da graça, mas sem dúvida esta carta será preciosa no período da tribulação. Essa carta vai ser um verdadeiro achado no período da tribulação. Porque no período da tribulação, a palavra de Deus, ela diz que haverá um sofrimento como nunca houve. E os homens que quiserem permanecer fiéis ao testemunho do Senhor e da sua palavra, vão pagar com as suas próprias vidas.
Irmãos, hoje nós vivemos dias em que nós temos muitos direitos, mas já houve épocas em que as pessoas não tinham direito a nada. As pessoas, elas sofriam por todo tipo, né, vamos dizer assim, de injustiça. E sem dúvida, Pedro, ele está escrevendo a pessoas que haviam sido injustiçadas, que poderiam estar revoltadas. Mas o que ele diz? Não, vocês devem honrar as outras pessoas, honrar ao rei. A honra devida, ela precisa ser dada. Se alguém está numa posição de autoridade, se alguém está numa posição de superioridade, essa pessoa precisa ser honrada. Um dos exemplos que nós podemos citar aqui, e sem dúvida, ele é o mais importante, porque é um dos 10 mandamentos. O que o Senhor Deus ordenou? Honra a quem? Teu pai e tua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe é dar a eles o valor que eles merecem. É dar a eles o valor que eles merecem. Ah, mas eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com a minha mãe. Não importa. Seu pai pode ser o pior pai do mundo. Ele pode ter te abandonado quando você era novinho. Mas você deve honrar ele. Eu tenho um amigo que o pai dele abandonou a esposa, no caso, né, abandonou a mãe dele com 3 crianças. Ele tinha 3 meses. O outro irmão dele tinha 3 anos, a irmã tinha 3 anos e o outro irmão acho que tinha 4 ou 5. E o pai foi embora, deixou a mulher a mulher não tinha emprego, ficou lá sozinha e teve que se virar para criar os 3 filhos. E ele disse que quando ele se tornou adulto, ele foi atrás do pai dele, queria conhecer o pai dele, porque ele não conhecia. E ele ficou conhecendo o pai dele, e dos 3 irmãos, ele é o único que tem contato com o pai, e cuida do pai. Quando o pai precisa de alguma coisa, ele vai atrás e ajuda o pai dele. Ele poderia, né, os outros irmãos se revoltaram, não querem nem saber do pai, mas ele cuida do pai, mesmo o pai tendo abandonado, ele cuida do pai, ele ama o pai dele. Isso é honrar. Às vezes nós queremos honrar aqueles, né, que nos agradam. É fácil você honrar um rei que é bom, que é benevolente, mas e aqueles maus, os tiranos, que já tiveram muitos mundo afora? Nós precisamos aprender esse valor da honra. E a primeira coisa que temos que aprender é honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque isso é um mandamento. E Paulo fala, né, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E é um mandamento que não é revogado nunca. Assim a palavra nos ensina a viver de uma forma que agrada o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.